Carros de corrida convertidos em luxuosas versões de estrada para longas e prazerosas viagens, como Mercedes-Benz 300 SL e Ferrari 250 GT. Esse era o conceito original dos Gran Turismo, nascido nas décadas de 50 e 60. Contudo, as décadas foram se passando, os anos foram passando e aos poucos essa essência original foi se transformando em uma coisa parecida, mas diferente. Cupês de alto luxo, pesados e potentes e com cargas de suspensão significativamente mais macias do que os de um super esportivo, por exemplo. Parece até um sinônimo se você não prestou atenção na primeira palavra, na primeira expressão que eu falei no começo desse vídeo. E foi assim que a gente chegou em carros como os de hoje, os Gran Turismo atuais, como por exemplo o Bentley Continental GT com 2.200 kg e o Aston Martin DB11 com 1.800 kg. Eis que a McLaren resolve desconstruir e subverter a receita que hoje é tradicional dos Gran Turismo. E ironicamente com isso eles chegaram no resultado muito mais parecido com a essência original dos Gran Turismo da década de 50 e 60. Primeiro indício disso, 1.530 kg. Isso é 130 kg mais leve do que a Ferrari Portofino, inclusive é 70 kg mais leve do que o Porsche 911 Turbo, que a gente sabe bem, não é um Gran Turismo propriamente dito, mas atende a essa proposta sendo um estradeiro aí muito requisitado. Sem abrir mão do luxo e do conforto que são essenciais no Gran Turismo, mas entregando uma performance, uma tocada e uma atitude, uma postura que faria qualquer purista dar uma balançada, o McLaren GT chegou aqui para confundir essa cabeça de uma forma muito interessante. Como os caras da McLaren fizeram isso é o que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje e lógico a gente também vai mostrar como é que é a tocada desse carro aqui em uma locação perfeita, estradas de montanha aqui no sul da França. Desconstrução e subversão, eu estava falando. Bom, McLaren, sendo a McLaren, eles pegaram cuidadosamente a receita tão tradicional aí dos Gran Turismo e jogaram fora. Aqui a gente não tem nada de massa próxima às 2 toneladas, a gente não tem nada de motor central dianteiro e muito menos a configuração 2+2, conhecida aí como 2 adultos e 2 umpa-lumpas. Você sabe muito bem que o 2+2 é utilizado mais como espaço de carga, porque realmente é um espaço inviável na maior parte dos Gran Turismo, justamente porque geralmente os Gran Turismo, apesar da proposta, eles possuem porta-malas muito pequenos. Então a McLaren subverteu, desconstruiu, vamos dizer assim, a receita dos Gran Turismo para fazer a proposta deles. Eles pegaram na cozinha deles os melhores ingredientes, conhecidos aí como o motor V8 4.0 biturbo, o mesmo da 720S, mas uma tonagem completamente diferente, um arranjo mecânico, inclusive um pouco diferente, e a plataforma Monocell 2, que foi modificada, aqui a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, plataforma aí de fibra de carbono, para justamente montar essa proposta. O resultado, no final das contas, é um carro tão particular que ele acaba criando uma espécie de quarta família dentro da McLaren. Se você não está habituado com isso, existem hoje basicamente 3 famílias de produtos da McLaren, né? Sport Series, onde a gente tem a 570S, a 600LT, a gente tem a série Super, né? Onde está a 720S, e a Ultimate, onde está o McLaren Senna, a Speedtail e o Roadster, que está rolando uns teasers aí pela internet, vocês viram também no Flatout. Esse carro aqui, o McLaren GT, ele vai ser encaixado na prática aí entre a família Sport e a Super, né? Então vai estar no preço aí que a gente já viu aqui, pelo menos para o mercado inglês, na casa aí das 165 mil libras, o que coloca aí um valor muito próximo ao 570S Spider, apesar de ele utilizar vários elementos da família Super, né, da 720S. O espaço para bagagem foi considerado tão importante pela McLaren que os caras fizeram uma modificação na plataforma só para isso. Então a gente tem aqui a base da plataforma Monocell 2, utilizada na 720S, então aquela concha de fibra de carbono, incluindo aí os elementos da coluna e esse arco superior, mas eles modificaram para aumentar o espaço de bagagem, que agora é de 570 litros. Para você ter uma ideia o que significa isso, se a gente pegar o DB11, Aston Martin, eles têm 270 litros de porta-malas, Ferrari Portofino tem 292 litros de porta-malas. Bentley Continental tem 358 litros, um carro que parece um porta-malas grande, mas não tem. Como é que os caras chegaram em 570 litros aqui? A gente vai explicar. Vou abrir aqui o porta-malas, você abre aqui a tampa dianteira aqui nesse botão que já está aberto, e eu vou abrir aqui a traseira para vocês verem. Ó, tem um acionamento elétrico. E olha só que coisa interessante. Então,
Toda essa parte de coluna aqui foi modificada pela McLaren para realmente ficar um pouco mais elevado, um pouco mais longo, para criar esse berço aqui no porta-malas. Aqui embaixo a gente tem um motor, né? Quando você tradicionalmente vê um McLaren, você espera ver pelo vidro traseiro um motor, mas aqui no GT você vai ver o porta-malas. O motor, a altura total do motor foi baixada aí em 120 milímetros, tá? Mas não foi o motor em si que desceu, sim foi o pleno, a parte superior aí de admissão, que eles fizeram a modificação, que na verdade tem a ver inclusive com a proposta do carro, para dar uma pegada mais de média, e também liberou espaço para criar esse comportamento, esse compartimento de carga. Então eu peguei essa mochila aqui da Thule, que é uma mochila de fotografia, é uma mochila muito grande, mas muito maior do que uma mochila convencional, e vou largar ela aqui para você ter uma ideia do volume desse cara aqui, porque olhando assim você não tem muita noção, você consegue colocar muita coisa aqui mesmo, e isso vai até lá na frente, né? Agora, tem um detalhe aqui que é importante, que é em relação à ergonomia. Dá um pouquinho mais de trabalho pra você colocar a bagagem aqui. Malas muito grandes, você consegue colocar uma ali encaixada, vamos dizer assim, daqui pra frente, mas você não consegue levar muita coisa grande aqui. Então, a McLaren que desenvolveu aqui, para esse sistema, vamos dizer assim, esse volume de porta-malas, um pacote de malas feitas em couro, British Wear e tudo mais, inclusive com as mesmas cores, se você quiser, do interior, para você realmente colocar tudo encaixadinho aí. Aqui atrás a gente tem 420 litros. Aliás, um detalhe muito legal mostrar aqui, essa fibra de carbono forjada aqui, né, dessa textura marmorizada, muito bonito. E aqui, inclusive, onde você repõe o óleo. Eu vou pegar a mochila e jogar lá na frente, para vocês terem uma ideia do porta-malas dianteiro, que a gente tem 150 litros. Olhando assim, talvez a câmera não faça justiça com a altura. Essa mochila tem 1.000 metros de altura, então realmente cabe muita coisa aí, dá para realmente fazer uma viagem bem longa. E aí tá explicada a questão do balanço dianteiro, né? Eles alongaram um pouquinho justamente para ter esse espaço de bagagem adicional. O banco aqui também você consegue bascular para você acessar aqui essa parte do compartimento de bagagem, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o design do McLaren GT. Obviamente, sendo um GT, ele é menos esporte protótipo, vamos dizer assim, do que em relação ao 720S, né? Vamos dizer assim, o irmão mais próximo dele, dentro da família McLaren em termos de plataforma e motor. E ele fica realmente mais GT. Pode ver que essa linha de capô bem mais elevada aí, mais ou menos ao estilo aí do Aston Martin DB11, Ferrari 812 Superfast. Realmente uma necessidade para deixar o carro aí, vamos dizer assim, com pegada mais estradeira e menos race car, né? Então aconteceu uma limpeza também de design. Se olhar aqui a dianteira, ela tá bem mais fluida, né? Você tem vincos, mas você não tem dobras muito acentuadas, então aquela assinatura da McLaren continua presente aqui, mas agora ela continua, vamos dizer assim, só com um leve vinco, né? Que também tá presente aí no capô. Você vê a lateral, apesar dessa entrada de ar super agressiva, é super limpa, e você consegue ver que forma um deck bem bonito aqui na parte traseira, ó. Esse elemento aqui é muito elegante, muito distinto. Eles acabaram tirando proveito do fato do carro ter um balanço mais longo para criar toda essa linha aqui que realmente dá uma pegada meio iate no carro, que ficou muito interessante. Falei aí em balanço, esse carro aqui ele tem um balanço um pouco mais longo que o 720S, mas o entre-eixos é o mesmo, 2,67 m. Esse balanço mais longo, tanto na frente quanto atrás, se deve ao fato da preocupação da McLaren com espaço para carga, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, quando a gente fala de balanço maior, em teoria a gente estaria falando de um carro com maior interferência no solo, né? Um carro que pegaria mais para você fazer pegar uma rampa, ou para você pegar uma valeta, alguma coisa assim. Mas obviamente, sendo GT, ele precisa ser um carro muito mais funcional, muito menos dedicado, né, a uma proposta específica, um uso mais universal. Então eles se preocuparam muito com essa questão de interferência com o solo. Então todos os elementos aerodinâmicos, o difusor, e eu vou aqui na frente para mostrar para vocês o splitter, é um desenho completamente diferente dos demais carros da McLaren, justamente com essa preocupação de interferência com o solo. Então esse aqui é o carro com menor interferência com o solo da McLaren, apesar dele ter o balanço mais longo que os demais carros. Ajuda ainda aqui, no caso, o Front Lift Kit, que faz parte de um pacote opcional, que eleva a dianteira aí em 20 milímetros, né? Aí você ganha um vão livre aí que passa de 110 para 130 milímetros, e aí o ângulo de ataque fica aí na casa de 13 graus, que é bastante comparável aí a alguns sedãs de luxo. Então realmente o carro nesse sentido acaba sendo muito usável.
Detalhe muito legal aqui e que deixa o GT bem distinto é em relação aos frisos, né? Esse aqui é o chamado Bright Pack, que é a configuração que eles estão usando para divulgar realmente o GT, para ele ficar mais distinto dos demais modelos. Então ele tem esse friso aqui, que eu vou pegar aqui mais de perto para mostrar para vocês, esse friso aqui contornando toda a área envidraçada. E aliás, detalhe interessante, a gente tem aqui essa região envidraçada aqui, mas a gente tem aqui uma coluna secreta, vamos dizer assim, ó, que ajuda muito na visibilidade. Então, a coluna C, ela é bipartida, olha só que interessante. Aí mais uma preocupação da McLaren aí com a usabilidade do carro e que acabou criando um elemento de estilo. Mas estava falando do Bright Pack. Então esse aqui é o pacote, vamos dizer assim, mais refinado, mas existe também o Black Pack, que é a MSO, McLaren Special Operations, oferece para esse carro, que aí dá um contraste muito interessante, uma coisa um pouquinho mais bad boy, né, que seria o Murder Out, realmente tudo escuro. Eu tô bem curioso para ver o carro configurado dessa forma, porque cria um contraste muito interessante. Algo que vale notar aqui é que o GT, ele não tem esses elementos aqui aerodinâmicos em fibra de carbono, obviamente também um espelho não, mas você consegue escolher essas opções também no seu custom order aí na MSO. Falando em pegada agressiva, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não falei ainda, é a lanterna traseira, que é basicamente esse friso aqui, né? Então é muito legal, e juntamente com essa saída aqui de honeycomb, nessa saída de ar aqui com essa textura de favos de mel. Agora falando sobre um elemento importante de um GT. Sendo um GT, o carro ele precisa preservar muito a esportividade ao volante, mas ele tem que ter uma suspensão mais complacente com as falhas no piso e transmitir menos aspereza e vibração para os ocupantes na cabine. Então ele tem que ser esportivo, mas peronomútil, ele não pode ser uma coisa que seja áspera e cansativa, né? Vai lembrar que a gente como entusiasta gosta e assume isso como feedback, e realmente é um feedback mecânico, mas isso realmente cansa um pouco na experiência de uso, uma viagem, pegar um trânsito. Então o carro ele precisa ter uma certa dose de filtros, mas não um filtro que tire o prazer de direção. Então aqui a McLaren fez o que? Na suspensão a gente segue com o arranjo Double Wishbone na frente e atrás. Então em termos de braços ele segue exatamente a receita 620S, mas além de trabalhar nos elementos elásticos aqui, a gente tem um sistema chamado Proactive Control nos amortecedores, que é basicamente assim: a gente tem amortecedores continuamente variáveis, a carga deles está sempre variando de acordo com a forma que você está guiando, e mais do que isso, de acordo com o que os sensores estão recebendo de informação em relação ao piso, tá? Então ele se auto-adapta em até 2 milésimos de segundo. A McLaren até brinca que, vamos dizer assim, um sistema quase preditivo, né? Porque ele acaba tendo um sistema de aprendizado de médio e longo prazo, mais ou menos como um sistema de injeção. Então só de você começar a andar em determinado tipo de piso, ele já sabe que aquele piso se comporta daquela maneira mais ou menos, então o carro já se calibra todo para funcionar, vamos dizer assim, para absorver o máximo do solo. Uma outra preocupação que a McLaren teve foi em relação aos coxins do motor, que são 50% menos rígidos do que do 600LT, justamente para ter uma transmissão menor de vibração para a carroceria. E até essa questão de vibração e ruído, a McLaren pediu para a Pirelli um jogo especial do P0. Vocês veem aqui um spec aqui MC, justamente projetado para você ter o mesmo nível de performance do P0, mas um menor nível de ruído, de reverberação transmitido para a carroceria. Ok, a gente fez aqui uma pequena mudança de locação, mostrar para vocês aqui esses dois exemplares aqui nesse tom de cinza meio esverdeado, e o carro que a gente vai usar no test drive, que é esse daqui, esse belo tom azul marinho perolizado chamado Namaka Blue. E aí nesse carro aqui eu vou mostrar para vocês também como é que é a cabine, que é algo essencial a um Gran Turismo. Mas gostei muito dessa cor, bem mais do que o bronze original. Vamos abrir aqui a porta do GT, é só você apertar aqui e aí você puxa a porta e pronto, você já é recebido por essa maravilhosa cabine aí toda revestida em couro. Realmente uma pegada bem diferente do que você está acostumado a ver nos McLaren, né? Aquela pegada mais espartana, né? Você ainda consegue ver, obviamente, todos os elementos construtivos aqui da família Super, né, do 720S, mas, por exemplo, aqui a gente não tem mais a fibra de carbono nua, né? Aqui a gente já tem uma bela fatia de couro e carpete aqui revestindo. Aliás, a fibra de carbono é um elemento que está ausente visualmente, né? O carro estruturalmente ele utiliza a fibra de carbono, como a gente falou, mas a cabine aqui você não tem nem mesmo nas aletas do câmbio, né? Aqui você já tem um material aqui mais aluminizado, parece um pouco magnésio, toque também emborrachado, enfim. Então a McLaren investiu muito aqui realmente na percepção de valor, de luxo da cabine, então é um conceito bem diferente do que a gente via no 720S, que é uma pegada mais espartana, né? Os bancos aqui é uma parte interessante,
eles investiram bastante para deixar eles mais confortáveis, para viagens mais longas. Ele ainda tem uma pegada bem esportiva, mas dá para ver, inclusive, que os apoios laterais são um pouquinho menores, ele tem um pouquinho mais de material de espuma, né? Inclusive o apoio de braço de porta, vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Toda essa parte de superfície aqui foi realmente trabalhada para você ficar super bem encaixado no carro. Aliás, destaque aqui para o sistema de som Bowers & Wilkins, 12 falantes. Mas ainda é um McLaren, então tem essa pegada muito mais luxuosa, essa pegada mais iate, vamos dizer assim, menos race car, né? Especialmente nessa combinação bicolor. Mas ele ainda tem todos os elementos de McLaren. Uma coisa muito curiosa, por exemplo, é o volante, que é totalmente driver-cêntrico, sem nenhuma distração, sem nenhum comando. Então não é um volante multifuncional, realmente aquele bom e velho recado para você se focar no ato de dirigir, né? E deixa eu dar uma entradinha aqui, só para vocês alguns detalhes a mais aqui. Essa parte central aqui do console é talvez, vamos dizer assim, entre aspas, a mancadinha, que na verdade é algo inerente ao conceito do próprio carro, dessa família, vamos dizer assim, dessa base de plataforma, né? Eu digo mancadinha porque a gente tem uma tela aqui no sistema multimídia relativamente pequena, né? São 7 polegadas, ela está na vertical, então você tem uma ótima visibilidade. Mas eu confesso que eu esperava uma tela um pouco maior para um carro nessa proposta. Mas o sistema em si, a McLaren investiu bastante, é o sistema mais rápido que eles possuem. Então, em termos de sensibilidade de tela e velocidade de acesso aos menus, realmente é um sistema muito bom mesmo, muito interessante. Então aqui está totalmente conectado com tudo que tem de, vamos dizer assim, de equivalente hoje em termos de sistemas multimídia, né? Aqui você consegue inclusive controlar as cores de ambientação, que você não vai conseguir ver aqui, né? Porque tá de dia, mas ele tem aqui essas 6 ou 7 opções de cores, tanto para a parte da cabine quanto na área dos pedais ali. Um equipamento opcional que está faltando nessa unidade de teste aqui, mas que está naquela unidade dourada, aquele bronze, que a gente mostrou aí no começo do vídeo, é o teto solar eletrocrômico. Desculpe, não é teto solar, é um teto panorâmico eletrocrômico. Ele não abre, mas ele dá uma iluminada a mais na cabine. Você consegue controlar a exposição, né, o grau de transparência dela por meio de teclas. Tem 5 opções, então isso realmente faz uma diferença. Ainda que essa cabine clara e super bem iluminada, até pela área transparente que a gente tem aqui no carro todo, te deixa super arejado, mas o teto dá uma diferença, dá uma sensação mais sofisticada aí na cabine. Agora passando aqui para o console central, onde você controla aqui boa parte das coisas do carro, né? Então aqui você liga o carro, né? Pressiona o pedal de freio e aperta o botão para ligar. Aqui você faz o controle dos sistemas dinâmicos, assim, o handling, né? Que tem um Hzinho aqui. Então aqui você controla a programação entre Comfort, Track e Sport, tá? Isso aqui vai alterar especialmente os mapas dos amortecedores, né? Aquele sistema que a gente já comentou. Então aqui vai mudar bastante mesmo a atitude do carro. E aqui se controla o controle de estabilidade e tração. Desse lado aqui é o lado de powertrain, né? Então ele vai basicamente aqui, especialmente o mapa do câmbio, tá? Porque a McLaren, eles têm uma filosofia de que o mapa do acelerador, do pedal do acelerador, tem que ser o mesmo sempre, para você realmente estar conectado com o carro da forma como ele é. Então aqui você tem também 3 mapas que vão operar especialmente a parte do câmbio aqui, tanto velocidade de troca quanto em relação ao quão cedo ele vai trocar as marchas, por exemplo, quando estiver no modo Comfort, né? Vai manter as rotações sempre baixas, na casa de 1000 RPM. Aqui você escolhe aqui o modo de câmbio, né? Drive, neutro e ré. Aqui está o Launch Control e aqui você controla o sistema de Start-Stop. De forma geral, aqui a gente tem uma cabine realmente forrada de bem-estar, vamos dizer assim. Ele tem essa pegada ainda, vamos dizer assim, meio super esportiva, então não é uma coisa assim ultra luxuosa, como um Bentley, por exemplo, mas eu acho até interessante essa coisa mais, vamos dizer assim, 300 SL. Você sente por baixo dessa pele, você sabe aqui embaixo tem um race car, assim, essa pegada mais agressiva, mas ele tá, vamos dizer assim, vestido de cordeiro. Eu acho isso bem interessante e intrigante. Mas o que a gente quer saber mesmo é como é que esse carro se comporta na estrada, né? Então vamos fazer isso agora mesmo. Mostrar aqui para vocês um último ângulo aqui da traseira. E a gente vai pegar as estradas de montanha aqui no sul da França com o McLaren GT.
Ok, então vamos ver qual que é a pegada do McLaren GT. Eu estou com a configuração mais esportiva aqui para a rua, pelo menos, né? Programação de suspensão e powertrain está aqui no modo Sport. Ele tem ainda o modo Track acima disso, né? Então, eu quis até começar ao contrário, vamos dizer assim, né? Porque o maior diferencial do McLaren GT em relação aos demais McLaren é justamente a sutileza de entrega. Mas já que a gente está nesse trecho em específico aqui, bem montanhoso, eu quis ver como é que é a pegada desse carro na parte, vamos dizer assim, mais super, né? Menos Gran Turismo, e entrega pra caramba, não tenho a menor dúvida. Os números já dão um bom indicativo nisso, né? Então, pô, é um Gran Turismo, mas é monocoque de fibra de carbono, 620 cavalos, V8 biturbo, 0 a 100 em 3.2 segundos, 0 a 200 em 9 segundos, máximo em 326 km por hora. Então beleza, é um Gran Turismo, e como a gente vai ver quando eu ligar aqui no modo mais confortável e mais sutil, ele realmente entrega essa pegada mais delicada e sutil quando você assim o programar, mas cara, na hora que você buscar a performance, ele vai te entregar muito como todos os demais McLaren. Então é sensacional, só isso que eu tenho a dizer. Ele não vai entregar seco, vamos dizer assim, que nem um AMG GT, né? Uma pegada de V8 crossplane, plano cruzado, esse aqui é um V8 de plano simples, né? E a própria característica construtiva desse motor, cuja base nasceu de um motor de competição, ele tem essa característica de entregar, de construir a força, mas ela é colossal, e especialmente pelo trabalho que eles fizeram nessa parte no motor. O M840 TE, ele é praticamente o mesmo motor que a gente tem na 720S, mas existem algumas diferenças sutis que foram feitas para fazer esse motor entregar mais pegada em rotações baixas e médias. Então, se você olhar o bloco, virabrequim, bielas, cabeçotes, comandos, válvulas, é tudo igual ao 720S. Agora, os pistões são diferentes. Esse carro aqui tem um pouco mais de taxa de compressão, pistão um pouco mais cabeçudo, que é justamente para fazer o motor acordar um pouco mais cedo, dar um pouco mais de pegada em baixa, né? E isso também, para isso eles também utilizaram turbinas menores, de menor inércia também, com rotores mais delicados, vamos dizer assim, menores, para você ter o spool na aceleração da turbina mais rápido. E olha que delícia que é o spool desse turbo aqui, cara. Você ouve muito presente. Vamos ver se você consegue pegar pelo microfone, mas ouçam só. E a wastegate. Demais isso, cara. E vai até 8.500 RPM. A potência máxima, aos 620 cavalos, na verdade surgem a 7.500 rotações por minuto, né? Cara, isso é demais. E existem outras diferenças, além da questão que eu estava falando sobre os pistões diferentes, a turbina diferente, a gente tem um coletor de emissão diferente, que eu pincelei esse assunto inclusive lá quando a gente estava falando sobre o espaço de carga, né? Ele é 120 milímetros mais baixo, também tem a ver com a aceleração de fluxo de gases, né? Então tudo isso para acordar mais cedo o motor, para ele encher com mais vigor, e o sistema de escape também é todo diferente aqui, também por conta dessa questão de ser uma plataforma um pouco diferente, desse espaço de carga para cima e tudo mais. Então isso acabou deixando um ronco mais encorpado, foi proposital isso também, então ele é um ronco mais grave, mais fechado. Quando a gente joga aqui, fala um pouquinho sobre a parte mais civilizada, vai. A gente joga aqui no modo Comfort do Project, já, nossa, a diferença já veio na hora aqui, só naquele carocinho que eu acabei de passar. Ele já entra em outra velocidade de amortecedor. Aqui você já tem algo que é muito mais próximo a um sedã mesmo, um sedãzão, aí um Mercedes, um C250 Sport, alguma coisa assim. Então ele está trabalhando realmente de forma muito mais relaxada. E o câmbio também, eu vou até desligar o modo manual aqui para vocês ouvirem uma coisa. Ele vai começar a empilhar marchas aqui, justamente porque agora, ó, sexta marcha, então 60 km por hora em sexta marcha. Não só para a questão de autonomia, né, de reduzir o consumo, mas também para você ter um conforto acústico maior. E essa parte que é muito legal, na verdade, do McLaren GT, né? A gente tava se divertindo pra caramba lá e tal, zoom, fazendo umas curvas, e aí aqui você realmente, subitamente você joga aqui no modo Comfort, e aí você tem um carro, um cruiser para você curtir e poder fazer viagens longas.
essa combinação eu acho que é onde os caras da McLaren mataram a pau. Então nesse modo aqui você não fica naquela sacolejando, né? Na 720S, 600LT em especial, é um carro pegada super, né? Já é um super esportivo, já é uma pegada mais extrema. Então você sacode um pouquinho, né? Especialmente no nosso asfalto. Mas aqui a gente pegou aqui um pouquinho já de asfalto ruim também. O ruim deles obviamente é muito melhor do que o nosso. Mas já dá para sentir que ele trabalha muito mais relaxado, então a amplitude de funcionamento, de velocidade dos amortecedores é a parte onde o GT mais se destaca. Então nesse momento aqui, tô com o som desligado aqui agora, mas antes vindo para cá eu vim com o som ligado, você relaxa, dá para curtir pra caramba e esquecer momentaneamente que você tá a bordo de um super esportivo Gran Turismo, um Gran Turismo super esportivo, ou na verdade mais apropriadamente o conceito original do Gran Turismo, né, dos 300 SL que eu falei na introdução, da Ferrari 250 GT, dos Bizarrini Strada, mesmo o Lamborghini Countach original, De Tomaso Mangusta, lembra até o conceito desse carro, né? Então ele tem toda essa presença visual, né? Essa coisa mais exótica. Então ele não é assim, o Gran Turismo tradicional que a gente vê hoje em dia, né? É uma pegada muito mais exótica. E olha só os carros aqui, caramba, TVR, cara, que massa, que legal, puta, demais. E ele tem essa presença, vamos dizer assim, mais conceitual, de carro exótico mesmo, mas ao mesmo tempo ele te oferece uma entrega muito aprazível quando você assim o quiser. Então lembra muito mais, na verdade, o conceito original dos Gran Turismo, né? Discos aqui de freio, até falar um pouquinho sobre os freios, porque é uma parte interessante, que a McLaren, eles optaram por utilizar freios de aço, discos de aço, que faz absolutamente todo sentido, não só por uma questão de manutenção, como também por uma questão de comportamento de fricção mesmo, né? Então a gente tem 367 mm de rotores na frente, 354 atrás, dá e sobra para a pegada do carro. Carga de pedal de freio, ela é relativamente vigorosa, como de um super esportivo de pegada mais extrema. Então, embora seja mais macio do que um 600LT, ele tem até um pouquinho mais de curso, mas você ainda tem que pisar no freio com vontade para o carro desacelerar. Não como um carro sem assistência, né, gente? Não é nem isso que eu estou falando, mas não é um carro, vamos dizer assim, como um Bentley Continental, aquela coisa já mais macia, né? Então a direção, mesmo no modo Comfort que eu tô agora, ela tem uma carga significativa. Então formas muito sutis de você lembrar que por baixo desse couro, aqui, logo aqui embaixo da minha bunda, aqui dos meus pés, a gente tem fibra de carbono pura, né? Isso eu achei muito legal, é exatamente o que eu estava falando, que lembra o conceito original do Gran Turismo, né? Então agora vamos voltar aqui para o modo Sport, brincar aqui um pouquinho mais com a pegada mais ardida do carro. Volto aqui pro modo manual. A gente não pode desperdiçar uma estrada que nem essa, né? A caixa de direção, ela é rápida, mas eles conseguiram um balanço muito interessante de ser rápido sem ser afiado, neurótico, sabe? Você consegue... Aqui nesses hairpins aqui, até a gente não vai perceber isso tanto, mas em estradas um pouco mais rápidas, é um carro que você consegue dirigir de forma totalmente relaxada. Um Gran Turismo realmente tem que ser. Esse balanço todo entre carga de direção, carga de suspensão, de freios, assim, é um Gran Turismo, só que Gran Turismo McLaren Way, vamos dizer assim, né? Então ele tem essa pegada realmente mais ardida, mas aí para você, quando você quiser voltar para o mundo mais confortável, é só você programar aqui. Então essa amplitude de uso acho que é a parte mais encantadora do McLaren GT. E aí isso me faz pensar no seguinte: esse aqui é um carro que seria uma tragédia se alguém comprasse um carro desses, um estradeiro feito para você curtir estradas longas, viagens prazerosas, mesmo uso em cidade, e você confinar esse carro no uso de 5 km até a porta do seu restaurante favorito e voltar pro seu apartamento. Esse aqui é um Gran Turismo mesmo, esse aqui é um carro feito para você curtir, para você usar, e tá escancarado para mim isso, assim, de tanto a experiência anterior, a gravação, quanto essa que eu tô tendo agora. É um carro para você curtir mesmo, dá vontade de você utilizar esse carro. E, dito tudo isso, é um carro perfeito? Não, não é um carro perfeito. Tem algumas coisas que
Eu acho que a McLaren ainda vai evoluir, vai lembrar, essa aqui é a primeira incursão deles com um GT feito especificamente para esse fim, porque vale lembrar, a gente teve o 570 GT, mas ela era um 570 mais conveniente no uso, né? Esse aqui não, já é um carro que foi totalmente concebido para ser um Gran Turismo. Então, como eu falei na parte interior, esse sistema multimídia, essa tela de sistema infotainment de 7 polegadas, poxa, eu gostaria de ter um Gran Turismo, acho que merece uma coisa um pouco mais refinada, mesmo essa parte aqui do console central. Embora eu goste muito dessa coisa driver-cêntrica, de ser só o volante aqui, zero distrações, faz falta aqui alguns recursos que alguns carros de luxo já oferecem hoje, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativa, câmera 360, aqui a gente tem uma câmera para trás somente. Então nessa parte de entregas, de conveniências e luxo, eu acho que ele pode avançar sem perder a essência. Eu acho que é essencial para a McLaren que esse carro tenha esse espírito de 300 SL, de Ferrari 250 GT, de você ter essa coisa por baixo dessa pele, desse couro aqui. Cara, se tem um carro que é praticamente de corrida, monocoque, 620 cavalos, é essencial, a McLaren precisa disso. Senão não faz sentido a McLaren fazer um Gran Turismo, concorda? Mas de forma geral, isso são detalhes que... pegando realmente os detalhes dos detalhes, mas vale lembrar, um carro nesse valor, nessa cifra, é o que você espera. Tem um detalhe adicional aqui, nossa, um Alpine, cara, A110. Caramba, meu, cara, esse é um dos carros que eu mais quero dirigir, cara. Até perdi a linha de raciocínio, cara. Mas espero que tenham gostado dessa avaliação. Espero que vocês tenham conseguido entender qual que é o conceito do carro. Não é dos carros mais simples da gente explicar, porque é fácil ir para o caminho do super esportivo ou do Gran Turismo demais. Esse carro é um híbrido dos dois. Eu espero que eu tenha conseguido clarear para vocês que o que a gente tem aqui é um espectro muito largo. Ele quase chega, vamos dizer assim, no 720S mesmo. E o outro extremo, ele chega muito próximo de um sedã de luxo também, nessa parte de carga, de suspensão, de visibilidade. Então, um carro que você tem uma visibilidade para trás muito boa também. Então, acho que essa é a parte mais encantadora que eu queria concluir. E eu acho que até já falei isso antes, mas enfim, o espectro do carro é muito largo em termos de uso. Então, se você está interessado num GT, faça o test drive, mas pelo amor de Deus, use esse carro. Esse carro foi desenhado para isso. Bota as bagagens aí, estrada, curta, que a pegada do carro é essa e você não vai se arrepender. Não me larga esse carro num carro para você ficar só indo e voltando do restaurante, combinado? Até a próxima, pessoal. Vou terminar aqui curtindo essa estrada, que ainda faltam uns bons quilômetros aqui até o meu ponto de entrega.